Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho dos fermentos, os tipos de fermento, né? Nós estamos muito acostumados com esses fermentos que a gente compra, né? Os fermentos secos, fermento biológico seco, esse daqui, né? Ele vem assim em grânulos, né? É um fermento granulado. E nesse fermento a gente tem os micro-organismos, são micro-organismos, estão vivos, mas aqui nessa forma sequinha ele está inativo. Quando a gente adiciona água ou algum líquido aqui, ele ativa. São micro-organismos que estão presentes aqui, ele é vivo, mas nessa forma sequinha ele está inativo. Ele vai ativar quando você adicionar algum líquido, pode ser leite, água, nessa mistura. Quando você ativa essas leveduras, e como são micro-organismos vivos, né? E como todo micro-organismo vivo precisa de algum tipo de alimento. O alimento desses micro-organismos, dessas leveduras, na sua mistura lá de farinha, água, ovos, né? Para você fazer um pão. O alimento são os açúcares, os amidos. Eles se alimentam de amido. Então, eles vão quebrar esses amidos, vão comer, vão digerir. E nessa digestão que eles fazem dos amidos, vai sobrar gás carbônico e álcool. O gás carbônico, né, é ele que faz a sua massa crescer. O gás carbônico, durante o assamento, ele também é perdido, ele escapa do seu pão e deixa somente as suas marcas, que são aqueles buraquinhos distribuídos na sua massa. Existem duas formas de apresentação desse fermento industrializado. Esse aqui, que é o seco, e aquele que vem em forma de tablet, é fresco. E a gente usa uma quantidade 3 vezes maior do que esse aqui, porque esse aqui é mais concentrado. Na verdade, originalmente, o primeiro fermento foi o fresco, mas na guerra, durante a Primeira Guerra Mundial, como houve a necessidade de fazer pães, né, que era um alimento muito fácil de fazer e barato nos frontes de batalha, a indústria, na verdade, que é essa indústria famosa, a Fleischmann, que era a única que produzia na época, ela desenvolveu o fermento biológico seco, sem umidade, sem água, porque ele pode ficar até 6 meses ativo, sem a necessidade de refrigeração. O fermento biológico fresco, ele precisa ser refrigerado, e mesmo assim, a data de validade dele é pequena. Então, foi por esse motivo que foi desenvolvido o fermento biológico seco. Incrível isso, né? E você sabe a diferença do fermento biológico industrializado para o fermento natural? Esse aqui é o meu fermento natural. Fermento natural ou levain. Levain é uma palavra francesa e que aqui no Brasil a gente usa muito para identificar o fermento natural. Eu só guardo essa pequena quantidade do meu fermento. O meu fermento chama-se Espírito Santo. Ele tem um cheirinho incrível de mel. Já abri aqui, estou sentindo o cheirinho dele, tá? Olha aqui, eu só guardo essa quantidade. Aqui tem 50 gramas no máximo, não preciso mais que isso para fazer os meus pães. É só alimentar, tirar uma pequena isca, que tem 50, eu tiro 30, ou então eu alimento todo ele, para fazer meu pão, que normalmente eu uso 100 gramas para fazer um pão com até 500 gramas de farinha de trigo. Então, qual a diferença do fermento biológico para o fermento natural, que é essa maravilha aqui? Além de todos os benefícios. Aqui no fermento natural, além das leveduras presentes no fermento industrializado, nós temos as bactérias,
que são as bactérias do tipo Lactobacillus. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em lactobacilos, que são micro-organismos probióticos, né? E que fazem e que trazem tantos benefícios para a nossa saúde. Essas bactérias do tipo Lactobacillus, então, estão presentes no nosso queridinho, além das leveduras que estão presentes no fermento industrializado. Essas leveduras são as mesmas que fazem a fermentação da cerveja também. É o Saccharomyces cerevisiae, é o nome desse fungo que são essas leveduras presentes no fermento industrializado. E aqui, além dessas leveduras, nós temos os lactobacilos, que é um tipo de bactéria, só que é uma bactéria do bem. Normalmente, quando a gente fala em bactérias, você pensa, nossa, bactéria faz mal. A gente associa bactérias logo a coisas ruins, a doenças, não é verdade? Mas os lactobacilos são bactérias do bem e estão naturalmente presentes na nossa flora intestinal e fazem um grande trabalho no nosso intestino. Eles dão estabilidade à nossa flora, ajudam a regular o nosso intestino, evitam constipação, prisão de ventre, enfim, uma variedade de ações e de benefícios que essas bactérias têm no nosso organismo. Elas, inclusive, esses lactobacilos, ajudam e protegem o nosso intestino contra a ação agressiva dos antibióticos que a gente toma, né? A gente precisa tomar antibiótico para combater a ação de alguma bactéria infecciosa que está causando algum dano ao seu organismo. E esses lactobacilos protegem a flora boa, a flora intestinal boa, que atua no nosso intestino. É uma das ações dessas bactérias do bem presentes no nosso queridinho fermento natural. Então, essa é apenas uma dos benefícios dessas bactérias. Então, aqui no nosso fermento natural, além dessas bactérias, a gente tem também essas leveduras. Normalmente, as leveduras, elas, como produzem uma grande quantidade de gás carbônico, porque elas se alimentam do amido, produzem o gás carbônico que faz um gás, faz a sua massa expandir, crescer. Já os lactobacilos presentes no fermento natural, eles não têm uma atividade tão grande assim de produção de gás carbônico. A atividade fermentativa dela, na verdade, produz outras substâncias que irão agregar outros sabores aos pães de fermentação natural e vários outros benefícios por conta desses lactobacilos, né? Aí você vai perguntar, mas eles não morrem quando a gente leva esse pão para o forno? Sim, a maioria quando atinge 60 graus, inclusive o fermento biológico seco, na hora que atinge uma temperatura de 60 graus, essas leveduras são inativadas, elas morrem. Assim como no fermento natural, as leveduras aqui presentes e a grande maioria desses lactobacilos morrem a essa temperatura. Mas aqui nós não temos só um tipo, já foi identificado mais de 50 tipos de bactérias panificadoras nos fermentos naturais. Isso depende da região, depende da farinha de trigo que você está utilizando para fazer o seu fermento. Então, por isso que a gente diz que um fermento nunca é igual ao outro, porque essas substâncias presentes no fermento são únicas. E tem fermentos, por conta disso, que são muito famosos, porque deixam um sabor muito característico no pão de fermentação natural, tá? Então, quando este fermento entra em contato com o calor do seu forno, a maioria delas morrem, mas ainda ficam bactérias vivas. E elas, então, vão ser muito importantes lá no seu intestino, ajudando, então, a manter e a regular a nossa flora intestinal. Inclusive, quando a gente come um pão de fermentação natural, é um pão mais leve, é um pão que já foi o glúten pré-digerido na longa fermentação, junto com essas bactérias panificadoras e essas leveduras,
você não tem azia, você não sente inchaço, estufamentos, por conta dessa quebra ou pré-digestão do glúten antes de você comer esse pão. Ele é quebrado fora do seu intestino, né? Numa fermentação muito rápida, isso não acontece. Normalmente, pães industrializados, esses pães que a gente come, os pães que a gente come e que são pães comprados ou industrializados, até mesmo os caseiros, que não for feito com uma fermentação mais demorada, com a quantidade menor de fermento, esses pães também acabam fazendo mal, porque não dá tempo de fazer a pré-digestão desse glúten, tá? Essa cadeia longa do glúten, ela é quebrada na longa fermentação e com a ajuda dessas bactérias do tipo lactobacillus, o que não acontece aqui no fermento biológico seco. Então, quando a gente come um pão de fermentação natural, a gente também vai ter todos os benefícios desses lactobacilos. Você não sente azia, não sente constipação, não tem inflamações, né? Essas inflamações com o tempo, elas podem até se transformar na doença celíaca, porque ela se torna crônica. Uma fermentação mal feita e a gente come esse pão de fermento seco, né? Com esse costume, com o hábito de você comer esse pão ao longo da sua vida, vai chegar um momento e você sentindo todos aqueles desconfortos desse pão, e às vezes você nem sabe que é o pão que te causa isso, mas essas são inflamações, esses desconfortos são por conta das inflamações. Então, por esse motivo, essas inflamações se tornam crônicas e pode mesmo se transformar na doença celíaca. Isso é muito grave. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente come. Então, os pães de fermentação natural não vão causar nenhum problema para o seu trato digestivo, muito pelo contrário, ele só vai ajudar você a fazer a sua digestão de forma leve. É um pão que o glúten já foi pré-digerido, então você não tem nenhum problema em se alimentar com pães de fermentação natural. Essas são as principais diferenças entre o fermento natural, né, que você faz dentro da sua casa, e os fermentos químicos que a gente compra nos mercados, tá? Além de ser um pão muito mais saboroso, né, o pão que é feito pelo fermento natural, ele tem um sabor único e inigualável. É um processo que realmente vale a pena. Para a gente fazer o fermento natural, normalmente a gente leva 10 dias. Pode ser feito até com 8 dias, tá? Mas para ele ficar estabilizado, para ele ficar equilibrado e tirar toda a acidez da formação desse fermento, você deixa ele um pouco mais de tempo, às vezes até mais que 10 dias, para fazer o seu primeiro pão com ele. Você vai ter um pão bem saudável, gostoso e sem acidez nenhuma. Normalmente as pessoas me perguntam: Helenice, o meu pão está azedo ou está ácido? Como é que eu faço para eliminar a acidez do meu fermento? Então, uma das causas dessa acidez é que durante a formação do fermento são formados muitos tipos de álcoois dessa fermentação. A fermentação das leveduras, além do gás carbônico, produz álcool. Esse álcool traz acidez para o fermento, né? Então, por isso que é necessário você alimentar depois de pronto um pouco mais de tempo, continuar essa alimentação para remover essa acidez que foi produzida ali durante a produção do seu fermento, que é um processo natural, completamente selvagem, diferente desse que é controlado em laboratório, né? Esse aqui, ele é selvagem, ele é natural. A gente faz com as farinhas de trigo, elas contêm essas leveduras e bactérias, o meio ambiente, a mão do padeiro também conta. Então, são as bactérias e leveduras do ambiente e as bactérias e leveduras que a própria farinha de trigo tem. Então, a gente vai, ao longo desses dias, fazendo esse processo, misturando farinha e água todos os dias, trocando essa mistura, e aí você consegue um fermento
bem lácteo, com sabor mais adocicado, sem acidez nenhuma. E com esse cheirinho de mel. Depois do seu fermento pronto, alimente-o de 3 em 3 dias, deixe ele guardado na geladeira, assim ele vai se conservar por mais tempo e na geladeira ele fica inativo para o processo de fermentação e ele não vai ficar ácido. Um fermento que fica fora da geladeira, ele vai estar sempre consumindo o amido. Essas leveduras e bactérias que estão aqui, elas vão estar trabalhando ativamente na temperatura ambiente, porque é uma temperatura mais alta, né? Então vai estar produzindo o gás carbônico e o álcool. Então a tendência é o seu fermento ficar mais ácido. Na geladeira, com a baixa temperatura, a atividade das leveduras e bactérias diminui, cai quase a zero e o seu fermento então não vai ter esse sabor acentuado de ácido. Mas é importante você alimentar, manter uma regularidade na alimentação do seu fermento, porque se você não der comida para ele, ele é um ser vivo, ele vai morrer. Todo ser vivo precisa ser alimentado e a gente alimenta o nosso com a farinha de trigo, tá? E é importante você também não trocar, não ficar mudando muito de farinha de trigo, porque eles são sensíveis, se acostumam com uma farinha e a gente então é melhor para esse equilíbrio desse fermento manter sempre a mesma farinha, porque as farinhas aparentemente são iguais, mas elas são produzidas em regiões diferentes, em terroir diferente, o habitat onde aquela farinha de trigo foi produzida confere características diferentes à farinha. Não sei se vocês perceberam, mas dependendo da farinha que você estiver utilizando, você modifica o sabor do seu pão. Faça esse teste, comece a testar as farinhas da sua região e a perceber essas nuances no pão que você está fabricando. Você consegue perceber isso. São pequenas diferenças, até no cheiro, na cor e no sabor dessa farinha, e que também isso altera, tá, o seu fermento natural. Então é por isso é interessante a gente sempre trabalhar e alimentar o seu fermento com uma mesma farinha. Para fazer o pão não, você pode usar qualquer tipo de farinha, mas para o fermento eu mesmo só utilizo uma farinha para alimentar o meu fermento. Então ele está sempre equilibrado, sempre com essa textura, uma textura boa, bolhuda, formando teia esponjosa, quer dizer que o meu fermento está sempre ativo, vivo, que meus micro-organismos que estão presentes aqui nesse fermentinho que eu criei estão firmes e fortes e vivos, prontos sempre para fazer o meu pão. Então essas são as diferenças e características dos fermentos naturais, feitos dentro da nossa cozinha e com as nossas mãos, né? São diferenças básicas e importantes dos fermentos biológicos industrializados. Os fermentos naturais têm características únicas. O meu pão nunca vai ser igual ao seu pão, nem em sabor e nem em estrutura, devido às características únicas do fermento. Cada região e cada farinha que você utiliza sempre vai determinar uma característica especial para o seu fermento natural. E com ele nós podemos fazer todas essas receitas maravilhosas. É só colocar a imaginação para funcionar e a gente consegue extrair sempre o melhor do nosso fermento natural. Você pode fazer bolo, biscoito, focaccia, pizza, pães, doce, salgado, enfim, panetones, e tudo fica uma maravilha, com um sabor inigualável e muito mais saudável. Não é mesmo, pessoal? Então esse é o nosso fermentinho natural. Então, cuide bem do seu fermento, ele vai durar para sempre. É uma boa herança para você deixar para seus filhos, né? E eles para os seus netos. Ele não, se você cuidar bem dele, ele
não tem tempo de validade esse fermento, ele dura a vida inteira. Isso é maravilhoso, não é mesmo?